Morning Show ao vivaço. Nessa quinta-feira eu proponho que a gente volte à principal pauta do dia, chocou a todos nós, realmente a forma brutal ali que realmente acabou gerando a morte de mais de 200 pessoas, isso por baixo. Claro que todos os esforços estão sendo empreendidos ali na Índia para tentar conter ali realmente todo o estrago causado pela queda do Boeing 787 ali em território indiano. Inclusive o avião ficou menos de 5 minutos no ar, pessoal, e as autoridades já avisaram que não há sobreviventes. Eu proponho que a gente receba agora o piloto Fernando de Bortoli, que pode trazer aqui com todo o conhecimento de causa dele, com muita propriedade, talvez o porquê. Quais são as suas suspeitas, Fernando? Obrigado pela presença. A gente fez questão de mencionar aqui que é o primeiríssimo, lamentavelmente, é o primeiríssimo desastre envolvendo esse modelo Dreamliner, Boeing 787 da história. Já dá para ter alguma ideia do que pode ter acontecido? Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Bom dia a todos os espectadores. Sim, o avião é muito bom. O Boeing 787 é o último modelo fabricado pela Boeing. É um avião que fez o seu primeiro voo em 2009, foi introduzido ao mercado em 2011, né? Então, altíssima tecnologia, um modelo muito seguro. Primeiro acidente com esse avião. A gente não consegue dizer absolutamente nada de qualquer tipo de fator contribuinte. Na aviação a gente não fala causas, né, mas sim fatores contribuintes, porque não é uma causa só. Um acidente não acontece por uma razão exclusiva. Ainda mais num avião como esse, né, que é um avião excelente. Inclusive, tem uma companhia aérea no Brasil que opera esse avião e várias companhias aéreas no mundo inteiro. Ele é homologado para voar em qualquer espaço aéreo no mundo inteiro. É um dos poucos aviões com 2 motores capazes de fazer um voo cruzando o Oceano Pacífico. Então, é um avião muito seguro. O que a gente tem de informação é única e exclusivamente essa imagem dele perdendo a altura. A gente tem informação de que o piloto declarou emergência, né, com a expressão Mayday. Isso significa que o piloto tinha alguma emergência, ele precisa realizar um pouso ou tomar alguma atitude, e é isso. Então a gente não consegue nesse momento, com essas poucas informações, dizer qualquer tipo de razão, né? A gente não pode especular, porque agora é um trabalho minucioso dos investigadores para juntar todas essas peças desse quebra-cabeça gigantesco, porque isso envolve a companhia aérea, operadora do avião, envolve o país onde o avião se acidentou, que é o mesmo lugar, né? Índia opera o avião e é o país do acidente, a fabricante do avião, que é americana, e outros profissionais, outros órgãos também do mundo inteiro para seguir com essa investigação, que demora um bom tempo, porque basicamente é um grande quebra-cabeça com várias peças perdidas que precisam agora ser alinhadas para conseguir se encontrar qualquer coisa aí desses fatores contribuintes. É isso aí, Fernando. Inclusive o Fernando, que é dono do canal Aero Por Trás da Aviação. A gente sabe, enfim, como desperta a curiosidade e o fascínio de tantos nós. Enfim, qualquer lista ali que o pessoal se pergunta quais foram as principais invenções da história da humanidade, com certeza a aviação comercial civil figura ali entre as principais respostas. Então, claro, você tem feito um baita trabalho e está nos prestigiando aqui. Eu vou trazer aqui só o Mano Ferreira, Fernando, para a próxima pergunta. Bom dia, Fernando. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mano. Você já disse que não dá para a gente ficar fazendo especulações sobre esse acidente. Mas eu queria te pedir para trazer um pouco de casos históricos, né? Porque a gente está falando de um acidente que aconteceu cerca de 5 minutos após a decolagem. Na história, o que a gente tem de desastres com esse tipo de característica? Desastres que aconteceram muito próximo da decolagem e, nesses casos, quais foram os principais fatores contribuintes nessas outras histórias? Cada acidente tem a sua particularidade, né? Então, eu vou falar de alguns fatos históricos, mas já deixando claro que eu não estou conectando absolutamente nada com isso que aconteceu com o 787. Só antes de falar dos fatos históricos, é bom lembrar que um avião como esse, qualquer outro avião atualmente da aviação comercial operado com 2 motores, ele é perfeitamente capaz de continuar sua decolagem com um motor só funcionando. Então, mesmo que ele tenha uma pane total em um dos motores, como eventualmente acontece por um choque com pássaros, alguma coisa assim, o avião ele é já certificado, projetado para continuar sua decolagem sem problema nenhum, né? Então, eles são muito seguros e a razão de existir 2 motores em aviões é justamente uma questão de redundância também, né? Aviões que se acidentaram durante a decolagem,
já aconteceu algumas vezes, né? A decolagem ela é um momento crítico do voo, quando a gente fala de equipamento, justamente por conta da quantidade de energia que se necessita para fazer um avião sair do chão. Então, você tem um motor ali funcionando em bastante potência, lembrando que não necessariamente o motor vai estar com potência total. Motores a jato, eles também são projetados para não usar toda a potência durante a decolagem, então tudo isso é calculado em função do peso da aeronave, em função da quantidade de pista, né, que tem, a altitude do aeroporto, densidade, temperatura. Então, é uma série de variáveis que o sistema, né, os pilotos e os sistemas fazem o cálculo para entender qual a potência necessária de motor para fazer essa decolagem. Então, existe sobra de potência. Um caso muito emblemático que aconteceu foi o do Concorde lá no Charles de Gaulle no ano 2000, mas um caso bem isolado também, que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu aí. Naquele caso, foi uma peça de outra aeronave que acabou se chocando com a parte do combustível ali na asa do avião e, por conta das condições do avião, do projeto do Concorde naquele momento, acabou se acidentando, e depois que aquilo aconteceu, algumas ações foram tomadas no Concorde, que acabou operando só por 3 anos após, né? Então não voou muito mais do que isso, mas foi corrigido um problema que se iniciou por conta da peça. Então veja, a peça ela foi um dos fatores contribuintes, mas ela não foi a causa. Tiveram várias outras coisas que se alinharam para resultar no acidente do Concorde durante a decolagem, né? Mas, de novo, aqui a gente tem que aguardar realmente para entender o que aconteceu, mesmo porque um acidente como o do Concorde, que uma peça se soltou de outro avião e foi um fator contribuinte, isso daí mudou muita coisa na aviação, porque quando quando um acidente acontece, a investigação ela existe justamente para encontrar esses fatores e tornar a aviação mais segura a cada dia que passa. Então, aquilo que aconteceu no Concorde é muito difícil de se repetir de novo em outro avião, porque existem vários protocolos hoje por parte dos aeroportos, dos operadores, para fazer vistoria de pista, coisas desse tipo, né? Então, a gente está falando de um acidente de 25 anos atrás, ou seja, muita coisa mudou na aviação, Fernando, por isso que a gente tem que esperar aí a mídia. É impressionante também, né, Fernando, como, não muito bem colocado, mas sem dúvida como a bruxa está solta com a Boeing também, depois do 737 MAX, as tragédias envolvidas, suspenso esse modelo, agora o 787 tido ali como o suprassumo da confiabilidade, da excelência também, culminando nessa tragédia, a incapacidade, 3 anos de atraso, bilhões a mais ali no orçamento inicial para a entrega da aeronave presidencial, Air Force One, que a Boeing estava com um contrato ali para entregar para o presidente americano, e até uma bateção de cabeça, uma lambança atrás da outra. Eu vou aqui com o David de Tarso, comenta isso também, mas David de Tarso aqui conosco com a pergunta final aqui desse papo. Vamos lá. Pois é, Fernando, uma aeronave tão moderna chama atenção pela queda, né? A gente fica até em dúvida em relação ao que pode ter acontecido, como você trouxe algumas possibilidades dizendo sobre a decolagem, mas existe também um teste preliminar antes da aeronave realmente decolar para que possa ser detectada alguma falha, algum componente que não possa estar funcionando devidamente e por conta disso também evitar acidentes como esse que a gente viu? Sim, isso já é protocolo da aviação, né? A aviação tem muitas redundâncias, a gente fala nisso o tempo inteiro, redundâncias, processos, né? Treinamento. Então, uma aeronave, ela não tem um sistema só, ela tem vários sistemas, seja hidráulico, pneumático, elétrico, motores, computadores, sistemas de aviônicos, tudo integrado. Então, para resultar num acidente desse, é o que eu falei, são vários fatores, porque existem várias verificações, vários cheques, tanto por parte da tripulação, quando começa a operação da aeronave, seguindo tudo aquilo que foi treinado, que está no checklist determinado pelo fabricante, assim como existem todas as verificações. Esse avião era muito novo, estamos falando aí de um avião de 2014, isso para aviação é um avião novíssimo, né? Então, outra coisa que vai ser investigado também por parte dos órgãos responsáveis é quais são os protocolos de manutenção da companhia aérea. Então tudo isso entra em consideração, porque quando acontece o acidente aéreo, a gente costuma ligar tudo sempre ao modelo do avião, mas às vezes nem é nada a ver ao modelo do avião, então por isso que tem que aguardar o que está envolvido. Pode ser o modelo do avião, pode não ser, pode ser operação, pode ser manutenção, pode ser uma série de coisas, né, que a gente não sabe nesse momento. Então, sim, os pilotos, eles passam por várias verificações antes de fato decolar. Os sistemas do avião,
eles já estão muito completos e complexos, então eles apresentam ali para os pilotos todas as informações necessárias. Esse avião tem um painel extremamente moderno, com telas grandes, não existe mais instrumentos analógicos, é tudo tela digital, com informações muitas ali, né, nas telas, trazendo tudo o que está acontecendo com os sistemas do avião. E alinhado a uma boa manutenção, realmente choca muito um avião dessa complexidade, dessa tecnologia que é o Boeing 787, um dos aviões mais modernos da aviação comercial do mundo atualmente, né? Então é muito chocante, chama bastante atenção, mas infelizmente o que a gente tem que fazer agora é aguardar e nos solidarizarmos com as vítimas desse acidente. Esse foi o Fernando de Bortoli, ele que comanda o canal Aero, por trás da aviação, baita de um sucesso, não poderia ser diferente, e agregou muito aqui na discussão. A gente espera que na próxima vez, com um pano de fundo menos trágico, Fernando, mas obrigado pela disponibilidade. Com certeza, Marinho. Obrigado pela oportunidade. E é o que eu sempre digo, né? Eu gosto de falar da parte boa da aviação, mas quando algo assim acontece, acho que é importante a gente tentar desmistificar e pedir para as pessoas não especularem e aguardar realmente, porque não teremos respostas tão prontas assim. Temos que aguardar. Mais razão e menos emoção, sei que é difícil, ainda mais com uma cicatriz tão aberta, com uma tragédia ainda tão inflamada, mas acho que tem que ouvir de quem conhece do assunto, e é o teu caso, Fernando. Obrigado.